Olá a todos, bem-vindos a mais uma edição de Gostei Não Gostei, edição para o dia 2 de abril de 2016, uma edição que surge cerca de um mês depois da última e de facto esta ausência não tem a ver com falta de assuntos. O que se passa é que, infelizmente, os assuntos têm sido de cariz negativo e eu, como já referi, prefiro fazer edições onde falo das coisas de que gosto. No entanto, decidi voltar a fazer este vídeo e hoje o destaque vai naturalmente para assuntos negativos, para coisas de que não gostei nos últimos tempos. Primeiro, o destaque é incontornável. Uh, Faço este vídeo 10 dias depois dos trágicos acontecimentos de Bruxelas, dos atentados no aeroporto e na estação de Malbec. E é impossível morar nesta cidade e não sentir que de facto qualquer um de nós podia ter sido vítima daqueles ataques brutais. No meu caso, nesse mesmo dia, tinha um voo para Portugal. Portanto, se o meu voo, em vez de ser à noite, tivesse sido de manhã, eu poderia estar no aeroporto àquela hora. Por outro lado, a linha de metro onde aconteceu o ataque é a linha de metro que eu utilizo diariamente. À hora que surgiu o ataque, muitos dias estou naquela linha, portanto poderia estar na carruagem onde aconteceu a explosão que vitimou algumas pessoas. E de facto a razão por que não estava era porque naquele dia, excepcionalmente, tinha ido muito mais cedo para o trabalho do que costumo ir. Ou seja, mesmo que não fosse o caso, mesmo que eu não tivesse planos para viajar nesse dia, mesmo que eu não utilizasse aquela linha, o facto destes acontecimentos ocorrerem em Bruxelas, onde já havia suspeitas de que algo do género poderia acontecer, e poucos dias depois da captura do alegado cérebro dos atentados de Paris, é óbvio que isto demonstra que de facto as coisas podem acontecer quando menos se espera e podem acontecer a qualquer altura. Infelizmente o terrorismo é algo que temos que aprender a conviver com ele e não é fácil. Acho que todos nos lembramos da altura em que viajar pela Europa era algo que considerávamos seguro. Olhávamos para o Brasil e para os Estados Unidos como os sítios perigosos onde acontecia o crime, e aqui na Europa vivíamos uma espécie de paraíso. Infelizmente o terrorismo pode ter acabado com esse paraíso e é pena, porque de facto a possibilidade de viajar com a segurança que tínhamos na Europa é um bem muito precioso. De facto, depois dos atentados, naturalmente, a vigilância, quer militar, quer policial, reforçou-se aqui em Bruxelas e, portanto, estamos a atmosfera é muito parecida com o que aconteceu em novembro, a seguir aos atentados de Paris. O metro funciona com restrições, polícias e militares um pouco por todo lado. Somos revistados para entrar numa loja. De facto, as coisas estão longe de poderem ser consideradas normais. E, de facto, fica a sensação de que um atentado destes pode acontecer novamente. E claro que este nível de segurança não é possível manter durante um longo período de tempo. Portanto, mesmo que nada aconteça nos próximos meses, nada garante que assim que a segurança seja um bocadinho afrouxada, que as coisas não se repitam. Portanto, tudo isto são muito maus sinais. Acho que dizer que não gostei disto é muito pouco. Isto é algo que põe em causa a nossa vida como a imaginamos e, portanto, isto merece a minha repúdia total.
Um não gosto vai para as reações que seguiram daqueles que de facto tentam julgar o todo pela parte, daqueles que pedem a expulsão de todos os muçulmanos, daqueles que acham que a Europa deve ser só para os europeus. Isto de facto é não ver que esta reação é aquilo que os terroristas pretendem com estes ataques, virar as pessoas umas contra as outras, e portanto acho que, independentemente dos instintos primários que nos levem a repudiar aqueles que identificamos com os que perpetraram estes atentados, manda o bom senso que consigamos ver para além das aparências e perceber que as maiores vítimas são provavelmente os muçulmanos que vivem na Bélgica, porque alguns deles estavam também no metro e no aeroporto quando estes atentados aconteceram e continuam a ter que viver com este ódio, com a perseguição, a discriminação que tanto tinha contribuído para o isolamento da comunidade muçulmana e que, portanto, contribuiu para a sua radicalização. Terá tendência naturalmente a extremar-se quando são vistos como os responsáveis por tudo isto. Um muçulmano que não tenha participado nestes atentados é tão responsável como eu sou responsável por um assalto feito por um português aqui na Bélgica, e se houver um assalto feito por um português na Bélgica ou um atentado bombista ou o que seja, eu não quero ser visto de uma forma diferente por ter a mesma nacionalidade da pessoa que efetuou esses atentados. Acho que temos que saber distinguir entre terroristas, e esses têm que ser identificados e têm que ser punidos, e os seus atos têm que ser evitados, e as religiões ou as nacionalidades a que pertencem, porque julgar o todo pela parte de facto não ajuda e só contribui para agudizar problemas sociais que estão na origem destes problemas. Portanto, aqui um claro não gostei para as reações que vou vendo no Facebook, de quem exige a expulsão dos muçulmanos e que eles sejam postos no seu lugar. Quando vejo que isso é feito também por outros imigrantes, isso choca-me ainda mais, porque como é que eu, que estou num país que não é o meu, exijo que outros que, tal como eu, decidiram procurar um melhor sítio para viver, tenham agora ou seja posto em causa esse direito de procurar um melhor sítio para viver. É de facto lamentável tudo isto. O terrorismo é algo lamentável, como já disse, mas se deixarmos que instintos primários sejam a resposta ao terrorismo, estaremos a ser duas vezes vítimas dos atentados, porque estamos a permitir que o principal objetivo dos atentados seja conseguido. Portanto, um não gosto enorme, um ódio total a atentados terroristas e a todos os que o cometem, um não gosto a quem, na sequência desses atentados, julga que a forma de resolver o problema é afastar todos aqueles que têm uma religião diferente, que são de uma nacionalidade diferente. Essa não é a forma de resolver o problema, e se é alguma coisa é só uma forma de agravar o problema. Portanto, tenho aqui um odeio enorme
aos atentados terroristas, mas também acho que a reação tem de ter em conta que não podemos cair no discurso fácil de responsabilizar todos aqueles que partilham da nacionalidade, da origem ou da religião dos que cometeram os atentados. Outro não gosto vai para a situação que aconteceu em Portugal na Assembleia da República, na votação dos votos de protesto do PS e do Bloco de Esquerda perante o julgamento dos ativistas políticos em Angola, que foram condenados por lerem livros subversivos e supostamente estarem a organizar um atentado, um golpe de Estado em Angola. É de facto lamentável que o PSD, o CDS e o PCP tenham, por razões que não são as melhores, tenham feito tenham chumbado este voto de protesto, de repúdio contra uma decisão que envergonha um Estado democrático. Portugal tem de estar do lado certo na defesa dos direitos humanos, na defesa do Estado de Direito. E se o PCP já por várias vezes esteve com o regime da China, com o regime da Coreia do Norte, até com o regime cubano, o PSD e o CDS alinharem pela defesa dos interesses económicos na defesa das atitudes do regime angolano é mau demais. De facto, o governo anterior foi responsável pela venda da EDP e da Rede Elétrica Nacional a companhias tidas por um Estado que tem uma visão muito própria do respeito aos direitos humanos. Agora o PSD e o CDS acham que Portugal não pode interferir na defesa dos direitos fundamentais no Estado angolano, mesmo quando esses direitos afetam um cidadão que até tem a nacionalidade portuguesa. Acho que isto é mau demais. O Parlamento português, os deputados portugueses têm que ver para além dos interesses económicos e têm que saber estar do lado certo da história. Infelizmente o PCP já por várias vezes demonstrou que não consegue esquecer velhas alianças e acha que essas velhas alianças são mais importantes do que a defesa dos direitos humanos. E, aliás, essa é a principal razão pela qual eu, que normalmente voto num espaço que poderia muito bem ser ocupado pelo PCP, nunca considerei votar no PCP para eleições legislativas, porque não me revejo num partido, não me posso rever num partido que está do lado de ditaduras, mesmo que essas ditaduras tenham rótulo de esquerda. Para mim uma ditadura é uma ditadura, seja ela de direita ou de esquerda, e portanto aquilo que se passa em Cuba, aquilo que se passa na Coreia do Norte, aquilo que se passa na China, aquilo que se passa em Angola, independentemente de lhe chamarem comunismo, não deixa de ser uma ditadura. E eu estou contra essas ditaduras da mesma forma que estava contra a ditadura no Chile ou noutro país onde tivesse um rótulo diferente. Acho que é fácil perceber que há muito mais a unir as supostas ditaduras de esquerda e direita do que a separá-las.
E, portanto, independentemente do rótulo, eu estarei sempre contra as ditaduras e não posso estar a favor de um partido que as apoie por quais motivos eles sejam. Nesse aspecto, fico contente que um partido como o Bloco de Esquerda, no qual eu votei várias vezes nos últimos anos, tenha a coragem de denunciar regimes que, mesmo tendo o tal rótulo de esquerda, não passam de ditaduras. Fica então assim esta edição.